Glória a Jesus. Nós queremos saudar aos amados com a paz do Senhor Jesus. Amém? Para você que estará assistindo também através do YouTube, que a paz de Cristo venha alcançá-los ricamente no momento em que cada um estiver assistindo esta mensagem. Amém? Então nós vamos abrir as nossas Bíblias. Mateus, capítulo 11, de 1 a 6. Leamos. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Palavras extraídas das Sagradas Escrituras. Quero te convidar a estar fechando seus olhos. Vamos levantar uma oração ao Senhor, aonde neste momento nada mais pode estar te atrapalhando. Você vai estar abrindo os seus olhos espirituais para conversar com Deus. E o louvor diz assim: quando falo com Deus, as lágrimas correm. Estou no plano de Deus. E assim, nós, em nome do Senhor Jesus, suplicamos, Senhor, a Tua bênção e a Tua graça. Nos capacita, Pai, para que, mais uma vez, nós venhamos nesta noite, ou neste dia, para quem estiver acompanhando, que certamente a Tua boa mão venha a ser sobre nós. Nos dá o entendimento. Revela, Senhor Deus, dentro das nossas necessidades. Purifica-nos, Senhor Deus. Abre nossos olhos da fé. Também, Senhor Deus, nós que estamos coxos no caminhar, que o Senhor venha nos fortalecer para uma caminhada sadia. Também, Senhor Deus, nós confessamos que estávamos pobres sem o Teu Evangelho, a Tua Palavra. Assim enriquecidos que fomos, porque agora nós que aceitamos o Senhor Jesus, nós somos filhos do Rei. Assim, Senhor, glorifica o Teu nome. Nos abençoa no nome poderoso e precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Então, meus amados, o texto que nós lemos, ele traz alguns aspectos fundamentais para o nosso entendimento. O primeiro aspecto é que nós vamos observar de que João Batista, ele estava preso, mas do cárcere ele ouvira falar das obras que estavam sendo feitas por Jesus. E a primeira coisa que ele se preocupa era e foi enviar
os seus discípulos para perguntar a Jesus se ele era aquele a quem os judeus, o povo de Israel, há tanto esperava. E esperaram durante muito tempo. E essa expectativa da vinda de Jesus, ela era procedente e real diante do que nós vamos falar. A primeira coisa que nós poderemos extrair é na narrativa do Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 19. Em João, capítulo 1, versículo 19, que diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntares: quem és tu? Ele confessou e não negou. E o que ele confessou? Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que diz a respeito de ti mesmo. Então ele respondeu: louvado seja o nome do Senhor, né? Ele disse: eu sou a voz do que clama do deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Elias. Aqui, João Batista, ele não se furtou a informação. Profeta Isaías. Então, eu falei Elias? Da Isaías. Profeta Isaías. Então, ele não se furtou a dizer de que ele foi o arauto da vinda do Messias, de que estava próxima a vinda de Jesus, que era para que eles endireitassem os seus caminhos, porque a redenção havia chegado. Então, não é de pouco em que havia aquela expectativa da vinda do prometido, da vinda do Salvador. Mas interessante, meus amados, minhas amadas, o que nós precisamos entender é que há expectativas e expectativa. Mas o que é isso, pastor Carlos? Eu vou explicar. O povo de Israel, ele já expliquei aqui tantas vezes, mas nós voltamos a falar. Ele estava sob o governo romano, o Império Romano. Então, eles eram escravizados por Roma. Eles pagavam tributos aos Césares de Roma. E havia uma expectativa deles que Deus mandaria um libertador. Então, a mentalidade deles estava no sentido de uma libertação física. Mas Jesus, ele vem dentro de um panorama profético completamente diferente. E isto é manifesto quando o Senhor Jesus, ele se reúne ali com seus discípulos da mesma forma que hoje nós, como discípulos de Jesus, estamos aqui reunidos. Para você que me ouve também, nós estamos reunidos e a pergunta de Jesus ali para os seus discípulos é a mesma pergunta para nós. Vejamos, Mateus, capítulo 16, versículo
Deixa eu ver qual é o aspecto que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Mateus, capítulo 16, no versículo a partir do 13, 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? O que o povo está dizendo que eu sou? E aí, eles responderam: uns dizem que o Senhor é João Batista. Essa resposta não foi acertada. E outros? Outros diz que é Elias. Também não é uma resposta acertada. E outros? Jeremias ou algum dos profetas. Mais uma vez, o que o povo circulava não expressava a verdade do que era Jesus. Pois bem. Mas vós, continua ele, quem dizeis que eu sou? Agora ele já trata com seus discípulos. Ele está tratando conosco aqui agora. O que você, o que eu vou dizer? Quem é Jesus? Então, veja bem, 16. Respondendo Simão, Pedro disse: tu és o Cristo, aleluia, o Filho do Deus vivo. 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e saúde e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vejam bem, é muito importante de que ali os discípulos, como nós, sabemos que quem revela o Filho, quem revela Jesus em nossas vidas e que nós nos tornamos plenamente servos é o Espírito Santo de Deus. Aonde está escrito isso, Pastor Carlos? 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 3, 12:3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Então, nós somos servos de um Deus vivo, porque o Espírito Santo revelou Jesus em nossos corações. Estamos entendendo bem isso? Louvado seja o nome do Senhor. Então, voltamos ao texto dessa mensagem. Nós, às vezes, pensamos, quando Pedro responde, então, todos nós achamos, olha, Pedro aqui estava cheio do Espírito. Mas não demorou muito que o Senhor Jesus, ele chama Pedro e diz assim: Pedro, eu orei por vós, porque eu vi o diabo cirandar você. Não demorou muito, o Senhor Jesus vai falar a respeito de que estava se aproximando o momento dele ir à cruz do Calvário. E quando ele vai falando, Pedro diz assim: Senhor, não faça isso contigo. Eu vou contigo até a morte. E na mesma hora o Senhor Jesus repreendeu, dizendo: Satanás, saia de mim. Por quê? Porque Pedro, ele não recebeu a missão para ir à cruz do Calvário, para morrer em favor de toda a humanidade, mas sim Jesus. E não demorou muito, os irmãos conhecem,
Por 3 vezes, Pedro é questionado de ser um dos discípulos de Jesus e ele, nas 3 vezes, ele nega. E o Senhor Jesus disse para ele: Pedro, antes que o galo cante, por 3 vezes você me negarás. Na 3ª vez, quando ele nega, o galo cantou. Ali estava mais uma vez o cumprimento. Pois bem, meus amados, João Batista, ele estava ali preso. Mas nos dá, ele ouvira falar das obras de Jesus. O homem, desde então, ele é preso. Ele é preso no pecado. Ele é preso nos vícios. Ele é preso na sua maneira de viver. Ele é um prisioneiro. E como prisioneiro, ele não deixa de ouvir que há um libertador. Ele não deixa de ouvir que há alguém que ama a vida dele. Ele não deixa de ouvir dizer que Jesus é aquele que é capaz de dar uma vida eterna. Então, os discípulos chegam ali diante de Jesus, momento maravilhoso. João Batista me enviou, Senhor, e ele quer saber se o Senhor era aquele que devia vir. Meus amados, para nós hoje pode ser uma pergunta simples, mas o povo judaico, ele havia estado por 400 anos sem ouvir a voz profética de Deus. O último profeta que falara com eles foi Malaquias. E em Malaquias há uma expressão maravilhosa que nos dá a certeza da nossa vitória e da vida eterna. Porque a palavra em Malaquias diz assim: porque eu sou um Deus e eu não mudo. Isso, aí está a nossa segurança. Mas 400 anos de silêncio profético transformaram a nação de Israel em um movimento religioso pautado não só pela guarda da lei, mas não o aspecto da lei, que é misericórdia, que é amor, mas em 613 mandamentos de homens, impossíveis de serem cumpridos. E o Senhor Jesus, ele veio cumprir em nosso lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E a resposta, meus amados, do Senhor Jesus para aqueles discípulos de João foi algo maravilhoso. Ele não se preocupou em dizer: olha, vai lá, volta para João e diz para João de que eu sou o Deus Todo-Poderoso que estou no vosso meio. É isso mesmo. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Aquele Deus que se humilhou, que deixou a eternidade para vir assumir uma condição de humanidade. E olha que humanidade, olha, daquele jeito. Hein? A humanidade não é brincadeira, não. Ali naquela época já era pecado sobre pecado. Não tanto quanto hoje, né, meus amados? Não tanto como hoje. Porque hoje nós estamos vivendo o caos da ética, o caos da moralidade, o caos da espiritualidade, infelizmente. Porque
se cumpre a palavra de Timóteo, que fala que nos últimos dias haveria tudo isso que está acontecendo hoje. Então, veja bem, Jesus, ele vai responder ali para os discípulos. E nós aprendemos uma coisa: todas as vezes que nós chegamos diante de Jesus, nós não voltamos sem resposta. Nossas orações são respondidas. Nossos louvores são respondidos e aceitos. A nossa consagração ao Senhor é aceita pelo Senhor Jesus. E ele responde: olha, ide e anunciai a João. O mesmo ide que a igreja tem nos dias de hoje. E a igreja, ela diz: olha, os cegos veem. Porque Jesus, ele diz: eu sou a luz do mundo. Então, quem anda em mim não anda em trevas. Nós, meus amados, minhas amadas, nós sabemos discernir o que é certo e o que é errado. Porque a luz do Evangelho nos alcançou. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim: agora, os coxos andam. Coxo é a pessoa que anda com dificuldade, não tem um andar normal. Mas em Jesus é endireitado esse caminhar. E aquele sinal de que os coxos andam para nós é que a nossa vida espiritual agora é uma caminhada segura em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E os leprosos são purificados. Olha a palavra mais linda. Aqui não está escrito os leprosos são curados. Diz assim: os leprosos são purificados. A pior enfermidade da lepra no homem é o pecado. E Jesus purifica-nos de todo pecado, porque nós somos lavados pela sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E os surdos ouvem. Porque antes o barulho do mundo impedia-nos de ouvir Jesus. O barulho é ensurdecedor. E eu estava aqui iniciando o culto, né? Então a Agatha estava aqui louvando, glorificando o Senhor. Quando ela começou o louvor, aí passou um carro, Deus fez uma meia parada aqui com um som altíssimo. Eu ainda ia falar com a Agatha, né? Agatha, quando ocorrer isso, continua solando o violão, não entra cantando não, para ver se aquele barulho, ele sai, vai embora, e logo a seguir você entra no louvor, né? Mas eu não quis tirar a comunhão dela naquele momento, deixei ela prosseguir. Pois bem, então o surdo ouve. E aqui algo maravilhoso: os mortos são ressuscitados. Louvado seja o nome do Senhor. Então é uma promessa. Em Jesus, ele mostra de que é possível o morto ressuscitar. Vide o caso de Lázaro. Lázaro, depois de 4 dias, ele ressuscitou através de uma voz de comando do Criador: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai para fora com todo atado, e o Senhor Jesus disse assim: tira as ataduras dele. Meu amado, minha amada, o que é que tem te atado? Qual a atadura que tem te aprisionado? Que tem te lançado no túmulo, no momento da dificuldade, da incompreensão? Qual é a atadura? O Senhor Jesus, ele está dizendo: tira a atadura. Porque você foi feito para caminhar. Você foi feito para receber a bênção. Louvado seja o nome do Senhor. E
a expressão maravilhosa aqui. E aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Somos nós éramos pobres. Nós não tínhamos nada. E o que é pior, nós estávamos caminhando todos os dias para a morte. E essa morte era para a nossa condenação. Nós não viveríamos. Mas em Jesus, o milagre da vida operou. Então, os mortos ressuscitam. Que evangelho é esse? É o evangelho da paz, que nós só encontramos em Jesus. É o evangelho do poder que nos faz vencer tudo que se levanta diante de nós, mas o principal é que rompeu da nossa vida para sempre os mitos. Nós éramos místicos, nós acreditávamos em tudo, mas em Jesus Ele nos libertou. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós cremos na palavra do Deus vivo. Hoje nós sabemos com nossos olhos da fé que é um Deus que nos ama. O mundo pode nos odiar, mas Deus nos ama. Jesus nos ama. O Espírito Santo tem nos dado essa plena comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus, ele diz assim: bem-aventurado, feliz é aquele que não achar em mim um motivo de tropeço. Aqui uma explicação muito procedente, porque Pedro ele vai escrever que Jesus ele foi uma pedra de tropeço para o povo de Israel. Eles tropeçaram em Jesus. Eles não receberam Jesus. Mas nós, louvado seja o nome do Senhor, nós recebemos Jesus. Então nós fomos feitos filhos de Deus, aleluia, glória a Deus, né? Que Deus nos abençoe. E interessante, meus amados, no Evangelho de João, no capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, vamos colocar o versículo 11, João 1, 11. Jesus, ele veio para o que era seu. Quem era seu? Ele veio para Israel. Lembrando, meus amados, que nós temos 3 povos. Nós temos o primeiro povo judeu, depois o povo ímpio e o povo que é a igreja, certo? Então ele veio para os seus. Ele veio para Israel. E os seus não o receberam. Eles não receberam Jesus. Isso só vai ocorrer lá na segunda parte e metade da grande tribulação, que eles vão reconhecer Jesus como Filho de Deus, o Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. E 12, no 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, todos que aqui estão, que está me ouvindo, todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. E para finalizar, 14, e o verbo se fez carne e habitou,
ou seja, tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E assim, que o Senhor possa nos e os abençoar ricamente